Olá, todo mundo bem? Como estamos? TRT Minas está aí, TRT Rio Grande do Sul vem aí, então vamos tentar gravar algumas coisas, né? Porque o ritmo está frenético. Perdoe-me por ter sumido, mas né? Eu ainda não sou servidora. Se eu fosse, eu estaria aqui muito feliz e contente gravando muitos shots. Mas tem que meio que me adaptar aí nos horários, tá? E hoje, como surgiu uma janelinha, tô gravando um pouco no improviso, tá? Cachorro vai latir, vizinho vai gritar, mas vamos ver se a gente consegue fazer um shot bacana. E é um shot sobre 8.112. É um shot com itens, algumas afirmações, tá? Algumas frases, alguns pontos, alguns destaques na Lei 8.112 que eu acho importante para a gente levar para a prova, para a gente não esquecer mais, tá? Eu não tenho aqui a intenção de ler a lei, é só destacar algumas coisas, tá? Então vamos lá, vamos começar para a gente fazer um shot, né? Shot mesmo. E olha para você ver. A gente vai ter que aguentar o Messi latindo. Vamos ver se a gente consegue gravar esse shot diretão. Então vamos lá. O primeiro item, a primeira afirmação é algo que você já deve ter visto várias vezes nas provas, principalmente da FCC, tá? Então a gente tem que gravar isso aqui e se isso cair na nossa prova, a gente tem que ter segurança para marcar como certo ou como errada, mas ter segurança. O que é a primeira afirmativa? Todo cargo tem uma função, mas nem toda função corresponde a um cargo. De novo, todo cargo tem uma função, mas nem toda função corresponde a um cargo. Pensa que, tipo assim, o cargo são como se fossem caixinhas dentro da instituição. E naquelas caixinhas cabe uma pessoa que vai desempenhar uma determinada função. Então, toda caixinha, todo cargo tem uma função. A pessoa não vai entrar num cargo e ficar lá. Ela pode até querer, mas ela tem que desempenhar uma função, ela tem um dever ali para cumprir, né? Instituído por lei, etc. Mas tem função que não corresponde a um cargo. Por exemplo, função de confiança. Não existe o cargo, mas a pessoa vai desempenhar uma determinada função, né? Chamada de função de confiança. Tranquilo? Isso aqui tem que ficar bem tranquilo. Parece bobo, mas na hora que vem a afirmação, você fica na dúvida. Putz, será que é isso mesmo? Nem toda função corresponde a um cargo? Como assim? Lembra da função de confiança. Ela não tem ali a sua caixinha organizada dentro da instituição, tá? É uma função que se desempenha, mas que não tem o cargo. Logo, todo cargo tem uma função, mas tem função que não tem cargo, tá? 2. As funções de confiança obrigatoriamente devem ser exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo, tá? De novo, isso aqui é uma afirmação para você levar para o resto da sua vida. As funções de confiança obrigatoriamente, pode marcar, feliz, apareceu, tá certo, não tenha medo. Obrigatoriamente devem ser exercidas por servidores ocupantes de cargos efetivos. Ok? Terceiro, o regime estatutário é um regime legal, ou seja, deriva da lei, diretamente da lei. Logo, qualquer alteração na lei altera o regime jurídico. Logo, não existe direito adquirido à manutenção do regime jurídico do servidor. Então, se cair uma questão, como já caiu muitas, falando de direito adquirido para cargo estatutário, para servidor, para regime estatutário, está errado. Porque, como decorre de lei, qualquer alteração na lei vai afetar o regime jurídico, ok? Então, não há o que se falar em direito adquirido. Beleza? Próximo item, que é o nosso quarto item. O provimento, ele pode ser originário ou derivado. Isso aí é tranquilo, certo? O originário, quem que é o único que é originário? Qual que é a única forma lá? Nomeação. E no derivado? No derivado eu anotei um trem estranho aqui, né?
Eu acho que eu tentei fazer um macete, mas agora que eu lembrei que eu anotei isso aqui, mas vamos ver se funciona. Par 4. O que quer dizer? Promoção, aproveitamento. Então, P de promoção, A de aproveitamento e 4 R's, que é reversão, reintegração, recondução e readaptação, que é aqueles 4 R's lá. A gente não pode esquecer, certo? Então, originário, nomeação, o derivado, par 4, ou PA 4R, sei lá. Inventa um negócio aí e manda pra gente. Uma coisa bem melhor, né? Porque esse tá péssimo. Onde que tá isso? A lei... Tá no artigo 8º. São as formas de provimento do cargo público. Nomeação é o único originário. Depois vem promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução. Só lembrando que a sua lei 8.112 tem que ser atualizada, tá? Porque teve alterações em 2014. Então eu tinha uma lei velha aí que andava comigo para cima e para baixo e ela estava desatualizada. Toda marcadinha, uma gracinha, mas não deu mais. Tchau, vou ter que... É bom que eu exercite a memória lendo uma novinha, né? Um texto limpinho, tá? E outra coisa, só um parêntese sobre TRT Minas. A 8.112 toda. Ah, mas filho, vai por mim. Vai que, né? Eu acho que essa prova vai estar muito difícil, então lê ela toda. Tá? Não vamos caçar em DACA, não. Porque no edital tá lá 8.112 e ponto final. Não tá assim, 8.112, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Se tivesse, aí é uma coisa. Mas como tá lá, 8.112, fechou, então é tudo. Vai que, né? Beleza? Então, vamos lá. 5. Aqui é uma curiosidade. Eu achei isso aqui legal, porque é o provimento segundo o Celso Antônio Bandeira de Melo, tá? É uma classificação que ele deu. Ela é legal. Ele fala em provimento vertical, horizontal e por reingresso. Vertical seria a promoção, ou seja, né, a subida. Horizontal seria a readaptação. E reingresso seria reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Ou seja, reversão, o cara que é aposentado, volta. Aproveitamento, o cara que estava em disponibilidade, volta. Reintegração, o cara que tinha sido mandado embora, volta. E recondução, o cara que estava ocupando o cargo, às vezes até do cara que foi reintegrado, volta para o cargo de origem. Legal, né? Muito tranquilo. Vertical, promoção, horizontal, readaptação, por reingresso, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução. Beleza? A súmula 685 do STF foi que revogou as modalidades de ascensão e transferência. Cai na prova? Assim, já caiu, né? Bom por desencargo de consciência. Ali, afinal, esse shot de 8.112 vale para qualquer concurso que caia a lei. Vou fazer Polícia Federal. Assista o shot. Vou fazer sei lá o quê. Assista o shot. E tem 8.112? Então assista, porque vale para tudo, tá? Não é porque eu tô aqui chorando em TRT Minas e que você não vai deixar de assistir por causa do seu concurso, né? Seja ele qual for. Beleza? Então, 6º item. Ocorre nomeação e exoneração para cargos em comissão, podendo recair sobre a pessoa com ou sem vínculo com a administração. Por quê? Porque o cargo em comissão, ele é de livre nomeação e exoneração. O chefe, a autoridade, não precisa nem motivar esse ato. Tá? Vamos ignorar o Messi. Ele é de provimento originário. Vai por mim. Cargo em comissão é provimento originário. Deixa ele latir lá fora agora. Vamos lá. Então, retomando. Ocorre nomeação e exoneração para cargos em comissão. Isso a gente está falando assim, quando a pessoa entra e sai sem nenhum problema, tá? Foi exonerado, ou seja, tchau, muito obrigada pelos seus serviços, até mais, tá? Então,
nomeação e exoneração para cargo em comissão. O cargo em comissão pode recair sobre pessoa com ou sem vínculo com a administração, tá? E o provimento é originário, tá? Originário. Beleza, vamos lá. 7º item. Servidor efetivo que assumir a função de confiança não é nomeado, mas sim designado. Ah, essa é ótima. Essa é ótima. O cara já é servidor. Ele não é nomeado para a função de confiança. Ele é designado. Lembrando do nosso 2º item lá, hein? Lembra, né? Então, o servidor efetivo que assumir função de confiança não é nomeado, mas sim designado. O desligamento é chamado de dispensa. Então, o servidor que assume função de confiança, ele não é exonerado, ele não é demitido. Quando ele sai da função, ele é dispensado. Ele volta para o cargo dele lá normal, tá? Cuidado com isso, são palavrinhas-chave. Na hora pode matar a afirmativa. Então, ó, função de confiança é designação e dispensa. Em situações normais, no caso lá de cargo em comissão, nomeação e exoneração, ok? E o provimento é originário, em cargo de comissão. Beleza? 8. Só pode ser reconduzido o servidor estável. Cuidado com isso. Se eu tenho lá um cara que foi demitido, um servidor que era estável foi demitido. Aí veio um cara que estava no cargo, ocupou o cargo dele. Só que ele entrou na justiça e conseguiu que fosse anulado esse ato de demissão dele. Então ele foi reintegrado. E esse cara que estava no cargo dele vai ser reconduzido, tá? Agora, se ele chegar nesse cargo dele e tiver alguém lá, ele pode ser colocado em disponibilidade, tá? Mas se ele não for, se ele for estável, se ele não for, tchau e benção, tá? Então, ó, só pode ser reconduzido o servidor estável. Observação: recondução a pedido, súmula administrativa do AGU 16/2002. Depois vocês dão uma olhadinha nessa súmula aí, tá? Então, sobre recondução a pedido, isso aí no técnico, não precisa nem preocupar com isso. Isso aí vai mais para os analistas judiciários, tá? Sobre a recondução a pedido, súmula administrativa AGU 16/2002, ok? Então, o servidor que não adquiriu estabilidade pode ser reconduzido? Não pode, tá? Não pode. Ele simplesmente vai embora. Diferenciação, isso aqui é bacana. Diferenciei nomeação de posse. Nomeação é uma coisa, posse é outra. Ah, lógico, né, Margarete? Não, calma. Por quê? Nomeação é provimento. Posse é investidura. Cuidado, tá? Pensa que você vai pegar, quando você tomar posse, você vai pegar uma armadura e vai vestir ela. É uma investidura, tá? Agora a nomeação é que vai prover aquele cargo. Ah, olha, tem um cargo vazio aqui. Quem que nós vamos prover? Vamos prover com quem? Ah, vai ser fulana de tal. Então, nomeou aquele cargo. O nome que está escrito é o seu nome. Ou o meu lá, que vai estar escrito lá. Ok? E a posse é a investidura daqueles deveres e direitos. Tá? Outra diferença. Nomeação é ato unilateral. A posse é ato bilateral. Claro, ninguém vai pegar sua mão e fazer esse assinar, tá? Você apresenta lá, e aí, beleza, tal, você vai tomar posse, vamos, tal, ah, que bom, vamos fazer uma festinha, ok? Então, é ato bilateral a posse e a nomeação é ato unilateral. Vamos falar a verdade, ninguém nunca te falou isso. É legal pensar isso, não é? Não são coisas específicas que se te cair na prova, pode ser que você... Nossa, eu nunca ouvi falar. Olha só, nomeação, ato unilateral. A administração vai lá e nomeia. Agora, a posse é ato bilateral. Você chega lá para tomar posse, eles apresentam lá seu contrato, assina e beleza. Tá? É um ato condição. Não é passível de modificação pela vontade do agente.
Ele vai apresentar lá o seu negócio para você assinar e você, não gostei dessa cláusula não. Filhinho, não, assina aí, tá? Não é passível de modificação. Assim que você assina, você aceita aquelas condições, ok? 9º item. Somente no ato da posse deverão ser comprovadas escolaridade mínima e experiência profissional. Essa é bacana, tá? Então, é na posse. Vai ser igual quando é posse lá dos cargos eletivos, que comprova a idade e a escolaridade e a experiência profissional. Então, se durante o concurso público o cara tem, sei lá, 17 anos ou não terminou a graduação, se na posse ele já atingiu a maioridade ou terminou o curso de graduação, ótimo. Beleza? Lembrando que eu tenho nomeação, aí eu tenho até 30 dias para tomar posse e dar posse ao exercício mais 15 dias. Se não tomar posse, então eu tenho aqui, ó, nomeação, aí eu tenho 30 dias para tomar posse. Se não tomar posse, nomeação sem efeito. Ok? Nomeou, não tomou posse, nomeação sem efeito. Agora, nomeou, dentro dos 30 dias, a pessoa tomou posse. E aí agora ela vai entrar em exercício. Ela tem 15 dias para entrar em exercício. Se não entrar em exercício, exoneração. Entendido? Então, pensa na sua linha do tempo. Você vai ter aqui um ponto, aqui outro e aqui outro. Aqui é a nomeação, no meio é posse, depois é exercício. Daqui até a posse, 30 dias. Daqui até o exercício, 15 dias. Se dentro desses 30 dias não tomar posse, nomeação sem efeito. Se da posse até o exercício não entrar em exercício, exoneração. Ok? Mais uma diferenciação. Estágio probatório é diferente de estabilidade. Cuidado com isso aí, pegadinha. O estágio probatório vai avaliar a aptidão para exercício em determinado cargo. Então, estágio probatório avalia a aptidão para exercício em determinado cargo. Já a estabilidade, adquirida uma vez na administração pública, você adquire ela uma vez, independente de você vai mudar lá de cargo ou não, você já adquiriu. Só que eu estou falando dentro de um mesmo ente. Estável no serviço público e não no cargo. Como que é isso? Eu passei para técnico judiciário, né, da área administrativa TRT. Beleza, fiquei meus 3 anos lá, adquiri minha estabilidade, passei no estágio probatório, tô feliz. Passou 5 anos. Não, passou 4 anos. Aí eu fiz o concurso para analista. Depois que eu já adquiri a estabilidade e agora eu fiz para analista administrativo, suponhamos, eu preciso adquirir a estabilidade de novo? Não, porque dentro do mesmo ente, nesse caso federal, eu já sou estável. E se eu vir depois de 4 anos fazer para magistratura? Eu já sou estável. Eu já sou estável. Dentro do mesmo ente. A estabilidade é no serviço e não no cargo. À medida que eu vou mudando de cargo, eu não vou adquirir estabilidade. É dentro do exercício, no âmbito federal, ou estadual, ou municipal. Agora, se você mudar de ente, aí sim você vai ter que mudar, aí você vai ter que adquirir estabilidade. Sai do municipal, foi para o estadual, você tem que adquirir. Sai do estadual, foi para o federal, tem que adquirir. Depois que adquirida, uma vez no mesmo ente, aí acabou. Gente, desculpa, mas o mestre tá latindo demais. Eu vou matar ele. Tá? Beleza? Legal isso aí, né? Mas ia deixar muito rápido. Calma. Esse é um vídeo 0800. Depois você volta e vai assistindo e vai gravando. Tenho certeza. Volta, anota e vai. Ok? Vamos matar isso aqui. 10. Estabilidade. 3 anos de efetivo exercício e aprovado em avaliação especial de desempenho. Estabilidade, avaliação especial. Ok?
Então, 3 anos. Ah, mas Constituição, neguinho. Olha lá, Constituição, 3 anos. Ok? Só pra... Ah, mas é uma afirmativa muito boba. Ok, mas na hora da prova tem 2 afirmativas bobas e uma tá com um errinho só. O que você faz? Sua frio, né? Você vai ficar assim, putz, grila, Ai, meu Deus, tô insegura. Entendeu? Então tem que gravar para não ter dúvida. Parece bobo, mas na hora do vamos ver a coisa aperta. 11. Ah, não, Mel, não late não. 11. Vacância. A vacância pode acarretar o rompimento definitivo do vínculo jurídico entre o servidor e a administração. Ok? Então, eu tenho 2 tipos de vacância, na verdade. Uma que pode acarretar o rompimento definitivo do vínculo jurídico entre o servidor e a administração, e outra que pode alterar esse vínculo ou fazer surgir um novo. Por isso que é legal, por isso que dá aquela confusãozinha entre formas de provimento com vacância. Então, de novo, eu tenho uma vacância que pode acarretar o rompimento definitivo do vínculo jurídico, romper o vínculo entre o servidor e a administração, e um outro tipo de vacância que pode alterar esse vínculo. Então, eu estou nesse cargo aqui, ó. Quando eu saio, vou para esse promoção, eu, de certa forma, eu fiz ali uma vacância. Deixei um cargo vago. É um tipo de vacância. Então, vamos ver os exemplos. No tipo de vacância que acarreta o rompimento definitivo, é exoneração, demissão e falecimento. Ok? Então, pensa. Exonerou. Definitivamente rompeu o vínculo. Demissão, que é uma forma de punição. Definitivamente rompeu o vínculo. Falecimento, a mesma coisa. Agora, no outro, que altera esse vínculo ou faz surgir um novo. Então, ou altera ou faz surgir um novo. Promoção. Nesse tipo de situação de promoção, eu tenho tanto o provimento quanto a vacância, tá? Então, fez surgir ali um novo vínculo. Ele, além de ter alterado, surgiu aqui um novo vínculo aqui. Readaptação, alterou o tipo de vínculo, mas quando eu saio desse cargo e fui readaptado para outro, eu deixei um cargo vago. E aposentadoria, alterou o vínculo, já era. Então, fez surgir um novo vínculo, tá? Posse em outro cargo inacumulável, também fez surgir um novo vínculo. Então, se eu tomei posse em um outro cargo inacumulável, eu era técnico, tomei posse como analista, então eu fiz surgir ali uma vacância, tá? Beleza? Vamos lá, vamos acabar esse shot. 12. Remoção. O que é a remoção? Deslocamento do servidor para outra unidade. O servidor permanece no mesmo cargo. Então, a remoção é o deslocamento do servidor, tá? Para outra unidade. Agora, e ele pode ser com ou sem mudança de localidade. Agora, a remoção, ela é diferente da transferência. Remoção não é forma de provimento. A transferência, que já foi revogada naquela súmula que eu falei, ela era uma forma de provimento, mas ela não existe mais. Mas cuidado com isso aí. Só se lembrar que remoção não é forma de provimento. A remoção, ela acontece no mesmo quadro, pessoal. Entendido? Por isso que ela não é uma forma de provimento. Beleza? E a redistribuição? É o deslocamento do cargo. Ó, eu vou ensinar dar uma dica aqui, não sei se para mim funciona. Às vezes, se alguém tem dificuldade para saber que remoção é o deslocamento do servidor e a redistribuição é o deslocamento do cargo, como que eu gravei? A palavra menor fica com a palavra maior e a palavra maior fica com a palavra menor. Como que funciona? Remoção, ela é menor do que redistribuição. Pensa, remoção, redistribuição. Remoção, que é a menor, fica com a palavra maior, servidor.
E redistribuição, que é a palavra maior, fica com a menor. Cargo. Entendido? Então, remoção, servidor, redistribuição, cargo. Foi assim que eu gravei. Hoje eu fico tranquila. Quando eu bato no olho, quando eu vejo que é palavrão, redistribuição, eu já sei que é cargo. Entendido? Que é a palavra menor. 14. Ai, que burrice. Você não gravou isso até hoje, olha. Fazer o quê, né? Vamos lá. Vencimento. É a parcela, isso aqui é tranquilo. É o nosso 14º item. É a parcela básica prevista em lei, como pagamento correspondente a cada cargo. Os vencimentos, plural, é o vencimento mais vantagens pecuniárias de caráter permanente. Remuneração é a mesma coisa que vencimentos, ok? Então, vencimento, singular, parcela básica prevista em lei, como pagamento correspondente a cada cargo. Vencimentos, plural, vencimento mais vantagens pecuniárias de caráter permanente. E remuneração é a mesma coisa que vencimentos. Vantagens, artigo 49. Vamos dar uma olhadinha aqui. Cadê? 49, das vantagens. Eu vou dar uma lida aqui cada uma dessas vantagens, porque eu só anotei uma curiosidade ou outra para cada uma aqui. Vamos lá. Indenizações. Então, as indenizações, que é um tipo de vantagem, não integram a remuneração. As indenizações possuem um caráter eventual. Pense que eu estou indenizando, ou seja, eu paguei uma coisa e a administração vai e me indeniza, porque eu gastei o dinheiro do meu próprio bolso. Às vezes, por exemplo, uma diária. Entendido? Eu fui para uma outra cidade para trabalhar, tive que pagar hotel e aí depois a administração me reembolsa. Isso é uma indenização. Então, não integram a remuneração porque é eventual. Tá? Grava isso. Visam a recompor o patrimônio do servidor. Eu cheguei lá, paguei o hotel, depois cheguei com o recibo assim, ó, gastei aqui, ó. Tá? Então, um servidor que necessitou efetuar alguma despesa para desempenhar suas atribuições. Então, são pagas para o desempenho da função. Então, as indenizações, elas são pagas para o desempenho da atividade. Nós vamos ver que é diferente de pelo desempenho da atividade, que é depois. Então, eu recebo para desempenhar a atividade. Ok? Quais são os tipos de indenizações? Então, eu tenho a ajuda de custo, que está do artigo 53 a 57. O que é a ajuda de custo? Compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, o que é diferente das diárias, que é um outro tipo de indenização, que são devidas no caso de afastamento de caráter eventual. Então, quem recebe a ajuda de custo não recebe diária. Quem recebe diária não recebe a ajuda de custo, porque são diferentes. São para situações diferentes. Lembrando que a ajuda de custo é no interesse da administração. Se o cara pede mudança, eu quero sair de Belo Horizonte e ir para Florianópolis, e conseguiu essa remoção, mas sem ajuda de custo, porque é por sua conta própria, você que pediu, tá? Agora, se a administração diz, olha, eu preciso que você vá para Brasília agora, tá? Mas eu não tenho condições de ir para lá. Não se preocupe, nós vamos te dar uma ajuda de custo, ok? Isso em caráter permanente, diária e eventual. C, que são outro tipo de indenização. Indenização de transporte, artigo 60, e D, auxílio moradia, artigo 64 60A a 60E. Eu pus uma observação de todo tamanho aqui, ó. Artigo 60C foi revogado, que falava que a pessoa recebia durante 8 anos, em 12, aí tinha que ficar um tempo sem receber e tal, né? Que em período de 12 anos só podia receber 8, tinha um negócio assim. Gente, foi revogado, cuidado, eu já fiz questão, estava cobrando isso.
Tá, beleza, questão de 2011, 2010, mas agora, ó, ano passado foi revogado. Cuidado com isso. Então, olha se sua lei está atualizada. Então, ó, indenizações, ajuda de custo, diária, indenização de transporte, auxílio moradia. Por que eu tô falando isso? Para você gravar. Porque pode cobrar? Pode. São tipos de indenizações, exceto, tá? É só você lembrar que indenização são pagas para o serviço, para o desempenho da atividade. O servidor chegou lá e pagou com seu dinheiro e aí a administração reembolsou, ok? Agora, retribuições, gratificações e adicionais, artigo 61. Então, vamos dar uma olhadinha em todas elas, só para a gente gravar. Eu tenho a retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. B, gratificação natalina, que é o nosso 13º. C, adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade. Lembrando que insalubridade e periculosidade não são o quê? Acumuláveis. D, adicional hora extra. E, adicional noturno. F, adicional férias. G, gratificação por encargo de curso ou concurso. Então, ó, essa gratificação por encargo de curso ou concurso é 120 horas no ano. Excepcionalmente pode ser 120 horas mais 120 horas. Mas essa prorrogação não é, digamos, essa prorrogação, né, entre aspas, não é a regra. A regra é 120 horas por ano. Ok? Então, eu posso receber a gratificação por encargo de curso ou concurso de 120 horas no ano. Agora, excepcionalmente, pode ter mais 120 horas. Tá? Lembrando que essas gratificações adicionais são pagas pelo serviço. Eu trabalhei no período noturno e depois a administração me pagou porque eu trabalhei no período noturno. Tá vendo a diferença de indenização? Indenização eu paguei para exercer a atividade e a administração foi me reembolsou. Agora esse aqui não, eu trabalhei e depois a administração me pagou pelo, né, digamos assim, por esse serviço. Vamos acabar com isso aqui. Item 16. A regra é a impossibilidade de interrupção das férias. Essa é a regra. A regra que não se pode interromper as férias. Agora, o artigo 80, cadê ele? Ele vai trazer pra gente que quais são os motivos que as férias podem ser interrompidas. Muito tranquilo. Acho que eu falei isso num outro shot. Acho que eu corrigi um shot de direito administrativo de 8.112 e caiu sobre isso. E eu falei que é só quando o mundo está acabando, porque a regra é não interrupção das férias. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para o júri, beleza. Serviço militar ou eleitoral, beleza. Necessidade de serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Então, são só 5 casos. Lembrando que 2 é, tipo assim, caos. Os outros 2 são algum tipo de serviço para administração, né, eleitoral, militar, júri. E o outro é porque a autoridade competente máxima fala assim, não, você tem que vir trabalhar porque... Ou seja, é muito improvável, muito. Beleza? 17, é isso mesmo, né? Tá certinho, né? Eu nem sei se eu pulei alguma coisa. Não, tá certinho. 17, licenças, artigo 81. Então, eu tenho, vamos para as licenças. Ah, tem uma aqui, um ponto importante. Vamos lá. A, licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 83. Então, 60 dias consecutivos ou não com o dinheiro, 90 dias consecutivos ou não sem dinheiro, ok? Grave isso aí. Lá no artigo 81 vai falar disso. Essa parte, na verdade, é o artigo 83. Então, 60 dias consecutivos ou não com dinheiro, 90 dias consecutivos ou não sem dinheiro.
B. Licença por motivo de afastamento do cônjuge, artigo 84. C. Licença para serviço militar, artigo 85. D. Licença para atividade política, é a que mais cai, na minha humildíssima opinião. Por quê? Porque tem aqueles períodos doidos. O primeiro período, que é quando a pessoa vai se... Pensa comigo, o primeiro período que a pessoa vai se aventurar, vai ver qual é que é desse negócio de política, tem que ser sem dinheiro, porque o cara vai se aventurar. A administração não pode estar pagando ele, então tem que ser sem dinheiro, entendido? Pensa comigo. Eu vou tirar um afastamento aqui, porque vai ter uma convenção do partido, e eu tô querendo ver qual é que é, se eu vou sair candidato ou não para vereador. A administração vai pagar? Claro que não. Então, o primeiro período é sem dinheiro. Período entre a escolha em convenção partidária e a véspera do registro. Então, o cara nem registrou, então ele nem é candidato, assim, não. Então, ele não pode estar recebendo. Agora, depois é com dinheiro, porque aí eu tenho que for sério, que é a partir do registro até o 10º dia seguinte ao da eleição, tá? Só que é o dinheiro por 3 meses. Vamos supor que aconteceu, as eleições teve o registro, e aí as eleições iam ser no primeiro domingo de outubro. Sei lá, dá um período mais ou menos de 2 meses, 3 meses. Aí, por um absurdo que aconteceu, as eleições foi lá para dezembro. Então, depois que deu 3 meses, o 4º e o 5º mês, né, desse período eleitoral, o cara não recebe. Então, ele recebe a partir do registro até o 10º dia depois da eleição, e só que desde que esse período seja até 3 meses. Tranquilo? Beleza. Licença para capacitação, artigo 87. 5 anos de efetivo exercício, até 3 meses com dinheiro. Beleza? Licença para tratar de interesses particulares, artigo 91, até 3 anos. Licença, e como é que é? Licença para tratar de interesses particulares? O cara vai ficar lá ganhando? Claro que não. E esse período conta? Não conta. Fiquei pensando nisso o dia inteiro, porque é o seguinte: geralmente, quando a licença a pessoa não está recebendo, o período não conta para nenhum efeito, ok? Quando a pessoa recebe, conta para algum efeito, aquele tempo. Então, pensa assim, a pessoa não recebeu, a pessoa não está recebendo remuneração, aquele período está sendo contado? Não. E a pessoa está recebendo, né, sei lá, licença para serviço militar, a pessoa está recebendo, aquele período vai contar como tempo de serviço? Vai contar, ok? Agora, nós temos uma exceção, que é a licença para o desempenho de mandato classista ou para participar de administração em cooperativa de servidores públicos. É sem dinheiro. Nesse desempenho de mandato classista, o cara não recebe, mas o período conta para tempo de serviço, ok? Então, cuidado com isso aí. É o único caso que eu vi até hoje que a pessoa não vai receber, mas o período vai contar como tempo em serviço. Continuando. H. Licença para tratamento de saúde, artigo 202, tá? Observação, artigo 188, parágrafos 2º e 3º. Deixa eu ver o que é isso aqui. Cadê? Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou ser readaptado, o servidor será aposentado. O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato de aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença. Tranquilo, né? Só uma observaçãozinha aí. Então, licença para tratamento de saúde, artigo 202. E licença a gestante, a adotante e licença paternidade, artigo 207. Adotante,
90 dias até 1 ano e 30 dias mais de 1 ano. Só um breve comentário, eu acho isso um absurdo, mas enfim, tá? 90 dias até 1 ano, eu espero que isso mude um dia, e 30 dias mais de 1 ano. Então, se a criança tiver 1 ano e 3 meses, a mãe adotante só vai ter 30 dias de licença. Olha que bom. J. Licença por acidente em serviço. Artigo 211. Tranquilo? Tem um negócio de... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. As letras, deixa eu ver. A, B, D. Isso aqui é o quê? Depois eu olho o que é. Então, ó, só frisando aquilo que eu falei sobre a questão do dinheiro. Quando a pessoa está de licença, ela está recebendo, aquele período é contado. Quando ela não está recebendo, aquele período não é contado como tempo de serviço. Lembrando que atividade política, aquele período não é contado como para promoção. Mas a exceção é a licença para desempenho de mandato classista ou para participar de administração em cooperativa de servidores públicos, artigo 92. A pessoa não recebe, mas o tempo é contado. Cuidado com isso aí. Os afastamentos, artigos 93 a 96A. As concessões, artigos 97, 98 e 99. Agora eu vou falar de novo sobre um quadrinho que a gente falou no primeiro shot, sem ser correção de exercício, de 8.112, tá? Que é essa diferenciação aqui, ó. Dá uma pausa aí para você ver. Peraí. Tá? Nós vamos falar primeiro dessa parte aqui, dessa parte aqui e depois dessa parte aqui. Seguinte, posse após o término do impedimento ou afastamento poderá ser, digamos assim, vamos retomar aqui. Eu posso tomar a posse após determinadas situações, e isso é diferente das licenças e afastamentos permitidos durante o estágio probatório. Então, eu tenho uma listinha de situações que podem, digamos, interromper a posse, que é diferente da listinha de licenças e afastamentos permitidos durante o estágio probatório. Então, ó, artigo 13, parágrafo 20, que é a nossa referência para a posse. A posse, após o término do impedimento ou afastamento nos cargos, se dará nos casos de doença na família, serviço militar, capacitação, férias, pós-graduação ou programa de treinamento, júri, licença gestante, adotante, paternidade, tratamento de saúde, acidente ou doença profissional, capacitação, serviço militar. Então, são essas licenças todas, de novo. Licença gestante, adotante, paternidade, tratamento de saúde, acidente ou doença profissional, capacitação, serviço militar. Deslocamento de sede, participação em competição desportiva. Então, nesses casos, aquele tempo de 30 dias para a posse, ele pode ser maior. Porque se eu estiver no caso de serviço militar, sei lá, de 90 dias e a minha nomeação saiu logo no meu segundo dia que eu estava no serviço militar, vai esperar eu terminar esse serviço militar para eu tomar posse. Então, a posse só se dará após o término do impedimento ou afastamento desses casos. Entendido? Então, tem que gravar isso aqui. Doença na família, serviço militar, capacitação, férias, pós-graduação ou programa de treinamento, júri, licença, gestante, adotante, paternidade, tratamento de saúde, acidente ou doença profissional, capacitação, serviço militar, deslocamento de sede, participação em competição desportiva. Eu acho que o que pode
Talvez criar uma confusão, porque o resto acho que é tranquilo. Poxa, doença na família, serviço militar, lógico. Mas deslocamento de sede e participação em competição desportiva. Tá? E nesses casos, eu acho que pode dar uma... e pós-graduação é programa de treinamento também. Agora, a listinha muda no caso de licenças e afastamentos permitidos durante o estágio probatório, que vai ser artigo 20, parágrafo 4º. Então, quais são as licenças e afastamentos que são permitidos, únicos exclusivamente, tá? Os únicos que podem ser permitidos durante o estágio probatório. Doença na família, pensa, é lógico, só se a administração pública fosse muito desumana, né? Então, doença na família, afastamento do cônjuge, serviço militar, tá em todas, né? Atividade política, claro, eu falei isso no shot anterior. Eles não podem cercear esse direito político da pessoa. Ela tem que permitir a pessoa querer se candidatar, sei lá, entendeu? Mandato eletivo, lógico. Estudo ou missão oficial, atenção. Servir organismo internacional, participar de curso de formação para outro concurso. Isso aqui também é importante. Então, eu estou em estágio probatório para técnico, mas aí eu passei para analista administrativo em outro TRT. Enquanto eu não estou em estágio probatório aqui, eles me permitem que eu me afaste para poder fazer o curso de formação desse novo cargo que eu passei, tá? Então, vou repetir, depois eu vou fazer uma observação. Então, quais são as licenças e afastamentos permitidos no estágio probatório? Doença na família, afastamento do cônjuge, serviço militar, atividade política, mandato eletivo, estudo ou missão oficial, servir organismo internacional, participar de curso de formação para outro concurso. Agora eu vou falar quais são os casos em que o estágio tem o seu período suspenso. Ok? Entendeu? Então, quando que o tempo para de contar e quando a pessoa volta, continua contando. Eu já tinha feito 1 ano de estágio probatório. Então, saí em virtude de doença na família. Aí para de contar. Fiquei 1 ano fora, suponhamos. Quando volta a contar daquele 1 ano que eu tinha parado. E ainda tem que cumprir os outros 2. Ok? Então, o estágio tem o seu tempo, seu período de tempo suspenso, a contagem do tempo suspenso, quando doença na família, afastamento do cônjuge, atividade política, servir organismo internacional, participar de curso de formação para outro concurso. Nos outros casos, serviço militar, mandato eletivo, estudo ou missão oficial, o tempo continua contando. Então, se eu sair com 1 ano de estágio probatório para fazer serviço militar e fiquei 2 anos fora, quando eu voltar eu já sou estável. Olha que loucura, tá? Mas tem que gravar isso aí, muito importante. Agora, vantagens, esse aqui eu também já tinha falado. Vantagens é diferente de seguridade social. É uma coisa que eu sempre confundo, porque uma coisa são as vantagens, outra coisa é a seguridade social. As vantagens está lá no artigo 49. Quais que são as vantagens? São as indenizações, que são a ajuda de custo, diárias, transporte, auxílio moradia, e as gratificações adicionais, né? Por exemplo, gratificação pelo exercício da função de confiança, gratificação natalina, insalubridade, periculosidade, penosidade, serviço extraordinário, adicional noturno, adicional férias, outros, tá na lei, tá? Então, outros, e gratificação por encargo em curso ou concurso. Isso são as vantagens. E a gente já tinha falado anteriormente. Seguridade social é o quê? São os benefícios para o servidor. Então, o que são os benefícios que a Seguridade Social tem para o servidor? Aposentadoria, auxílio natalidade, salário família, licença para tratamento de saúde, licença gestante, a adotante, a paternidade, olha aí, licença acidente de serviço, assistência à saúde, condições de trabalho, tá? Olha, cuidado com essas licenças aí, hein? Agora,
percebe que não são todas, né? Tem as outras, a gente olhou as licenças lá, por exemplo, licença para capacitação, não entra em Seguridade Social, lógico, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí, quando for olhar a Seguridade Social. Então, ó, são os benefícios para o servidor: aposentadoria, auxílio natalidade, salário família, licença para tratamento de saúde, licença gestante, adotante, a paternidade, licença acidente de serviço, assistência à saúde. Então, eu tenho licença para tratamento de saúde e assistência à saúde, condições de trabalho. Agora, para o dependente, ou seja, não é para o servidor, eu tenho também os benefícios para o dependente, são 4. Pensão vitalícia e temporária, auxílio funeral, quem morreu? O servidor, né, gente? Auxílio reclusão, quem está preso? O servidor, né? E assistência à saúde. Assistência à saúde é para os dois, percebam isso aí, tá? Então, tanto para o servidor quanto para o dependente. Vamos lá, deveres, né? Nosso 19º item, deveres, artigo 116. Então, ó, a inobservância, o que eu tenho que falar? Primeiro que você tem que saber de quais são os deveres, lógico. Pegar o artigo 116 e saber de cor. Não que exagero, né? Saber bem, é tranquilo. Mas a inobservância, isso que você tem que gravar, a inobservância de qualquer dever implica na pena de advertência. Advertência não, advertência, ok? Então, a inobservância de qualquer dever listado no artigo 116 implica na pena de advertência. Onde está escrito isso? Artigo 129. A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante no artigo 117, incisos 1 a 8 e 19, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna que não justifique imposição de penalidade mais grave. As proibições, artigo 117, tem que saber, e saber que quais são os casos de advertência, quais são os casos de demissão e quais os casos de suspensão. Vou falar aqui rapidinho, nem estava aqui no script não, mas vamos lá. Pega o artigo 117. Do inciso 1 ao inciso 8º é advertência. Marca com uma cor aí, uma cor mais branda, um laranja. O inciso 9, 10, do 9, né? Aliás, do 9 até o 16 é demissão. Então, marca aí de roxo, faz uma caveira, marca de preto, para você saber que isso aqui, ó, infringir em qualquer dessas proibições aqui, é caso de demissão. O 17 e o 18, inciso 17 e 18, suspensão. E o 19, recusar-se, que é muito importante, recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado é advertência, ok? Então, marque isso aí. As penalidades, artigo 127, que é advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição em cargo e comissão, ou seja, destituição em cargo e comissão é uma penalidade. E quando não é, e o cara vai ser, digamos assim, tirado da função do cargo em comissão, exoneração, nós falamos isso. E destituição em função comissionada. E isso são penalidades. Vou retomar uma coisa que eu falei no outro shot, porque como eu tô falando desses pontos todos, eu quis juntar eles aqui, tá? Pra gente não... pra poder ficar concentrado, né? Pra não ficar um pedaço aqui e um pedaço ali. Então, quem assistiu o outro já vai ver isso aqui pela segunda vez. Quem não viu, vai assistir agora, sem perder nada. Observação. Recusar atualizar dados cadastrais, que é isso que eu acabei de ler, artigo 117, inciso 19, mais o artigo 129, implica em advertência. Isso é diferente de recusar ser submetido à inspeção médica. Nesse caso, é suspensão, tá?
Então, ó, recusar atualizar dados cadastrais, advertência. Do outro lado, recusar ser submetido à inspeção médica, artigo 130, parágrafo 1º, suspensão de até 15 dias. Outra observação. Cancelamento das penalidades, artigo 131. Para cancelar do registro, lá, pensa lá com a sua fotinha, seu nome, seu endereço e as penalidades. Vai passar uma borracha naquilo ali. Se você cometeu advertência, só vai ser passada uma borracha na advertência depois de 3 anos. Se você cometeu algo e você foi suspenso, só vai ser passada uma borracha ali depois de 5 anos. Então, ó, cancelamento das penalidades no registro do servidor é 3 anos para advertência, 5 anos para suspensão. Aí, no caso de demissão, meu filho, no caso de demissão, não, tchau. Faz concurso de novo, né? Se puder, né? Então, não. Então, cancelamento das penalidades. 3 anos de advertência, 5 anos de suspensão. Que é diferente de prescrição da ação disciplinar. A ação só vai prescrever, no caso de advertência, depois de 180 dias. No caso de suspensão, depois de 2 anos. E no caso de demissão e aquelas punições mais graves, cassação da aposentadoria, disponibilidade, destituição em cargo em comissão e função comissionada, 5 anos. Então perceba que os 5 anos se repete. Tem que tomar cuidado, gente, muito cuidado, tá? Para não confundir. A prescrição está lá no artigo 142. Então, ó, se eu cometi uma falta, sei lá, vamos supor, retirei sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Isso é uma proibição e seria punível com advertência. A administração teve conhecimento do fato hoje. Se passou 180 dias, depois de 180 dias ela não pode me punir mais. Prescreveu. Entendido? No caso de suspensão, 2 anos. Depois que passou 2 anos do conhecimento do fato, não pode punir mais. E demissão é aquelas penas mais graves, né, parecidas com demissão, cassação de aposentadoria, etc. 5 anos. Ok? Ato de demissão é um ato vinculado, artigo 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos, ou seja, nesses casos aqui, ó, do artigo 132, cometeu, tchau e benção, tá? É um ato vinculado. Cometeu qualquer um desses, abandono de cargo, inassiduidade habitual, improbidade administrativa, parará. É ato vinculado, não é discricionário. A ação civil de ressarcimento ao erário é imprescritível. Olha que bacana. Acabamos de ver o artigo 142, que vai falar das prescrições da ação de poder disciplinar, né, de poder punir o servidor porque infringiu alguma coisa, nenhuma regra. Mas, e a ação civil de ressarcimento ao erário? É imprescritível, não prescreve. Cuidado com isso. 22º item. Sindicância para aplicação de advertência e de suspensão por até 30 dias. E o nosso PAD, suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em comissão. Certo? Tranquilo isso aí. Fases do PAD, do processo administrativo, que é um rito ordinário. Eu tenho instauração, inquérito. Dentro de inquérito eu tenho instrução, defesa e relatório. E julgamento. Ok? Então, instauração, inquérito, que inclui instrução, defesa, relatório e julgamento. Só para dar uma passeada por aí, porque, né, é muita coisa no caso. Nesse caso tem que ler mesmo. Acumulação ilícita. Vou mostrar um negócio para vocês aqui. Deixa eu ver se vai chegar nisso aqui. Que horas? Tá. Deixa eu ver.
Eu vou mostrar para vocês um negócio sobre o direito de requerer, um esqueminha que eu fiz, mas não pode rir de mim porque eu fiz uma divisão silábica errada, mas era só um esqueminha mesmo, deixei esse mesmo. Mas eu vou mostrar, mas olha lá, hein? Então vamos continuar aqui, depois eu mostro o esquema. Item 23. Acumulação ilícita, abandono de cargo e inassiduidade habitual é o rito sumário, tá? Não é o rito ordinário, é o rito sumário, que tá lá no... Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Que vai começar do artigo 133 e vai embora. Acho que 134, até 133 todo, tá? É todo o artigo 133, que vai falar do rito sumário. Então, ó, acumulação ilícita de cargos, abandono de cargo, que é por mais de 30 dias, inassiduidade habitual, que é 60 dias, em 12 meses e não em um ano. Cuidado, se bem que dá um ano, né? Mas cuidado para não contar assim, que é um ano, sei lá, março, dezembro, não, tem que dar 12 meses. Então, inassiduidade habitual, 60 dias em 12 meses, tá? É rito ordinário. Desculpa, rito sumário. Acumulação ilícita de cargos, abandono de cargo, que é mais 30 dias, inassiduidade habitual, que é 60 dias em 12 meses, rito sumário, artigo 133. Tá? Beleza. O rito sumário, como que se dá? Prazo 30 dias mais 15 dias, ou seja, todo rito sumário pode ter até 45 dias. Esses 15 dias é de julgamento. As fases são instauração, instrução sumária, que se divide em iniciação, defesa e relatório, e julgamento. A instauração é o quê? A comissão ali que vai ordenar os trabalhos do rito sumário são compostas por 2 servidores. E a revisão, como que se dá? Ou seja, revisar aquele processo administrativo. A revisão, gente, ela não pode ser considerada uma segunda instância. Ela é um novo processo administrativo. Apesar dela revisar um processo administrativo passado, ela não é uma segunda instância, ela não é um recurso, tá? Ela é um novo processo administrativo. Somente é cabível a revisão quando se tem fatos novos, circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência e inadequação da penalidade. Então, quando é cabível revisão? Fatos novos, circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência e inadequação da penalidade. Poderá ocorrer de ofício ou a pedido. Atenção nisso aqui, revisão pode ser de ofício. Poderá ocorrer a qualquer tempo. A revisão do PAD não é alcançada por prazo extintivo. O prazo é 60 dias improrrogáveis e 20 dias para julgamento. O ônus da prova, tranquilo. No caso do PAD, é da administração. E no caso da revisão, é do requerente. Claro, se eu tenho que instaurar, se eu quero punir um servidor, e para que eu possa puni-lo, eu tenho que instaurar um processo administrativo, então de quem que é o ônus da prova? Da administração, porque é ela que está instaurando o processo administrativo. Mas no caso de revisão, quando é a pedido, nesse caso, óbvio, aí vai ser, o ônus da prova vai ser do requerente. Ele que tem que trazer os fatos novos, as circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência, tá? Ele que tem que comprovar que foi inadequada a penalidade, tá? Não é admitido, ao meu latim aí, não é admitido reformatio impejus, ou seja, revisar para piorar a situação. Não, isso não é permitido. E para finalizar, vou mostrar esse esqueminha com um erro de português, mas eu achei ele muito bonitinho, porque eu tenho muita dúvida com relação a direito de requerer, a reconsideração, revisão, tá?
né? O cachorro do vizinho latindo, logo no final. Olha aqui. Direito de requerer em defesa do direito de... Desculpa. Ah, não. Aqui, ó. Direito de requerer em defesa de direito ou interesse legítimo. Então, eu tenho aqui, ó, o servidor, que é o requerente, aí ele faz aqui, ó, o requerimento para a autoridade. A autoridade vai e fala aqui, ó, não, deu a negativa para o requerimento. Pro requerimento do servidor. E aí, com esse não, o servidor tem a possibilidade de quê? De pedir uma reconsideração. Certo? Aqui, ó, reconsideração. Primeiro eu tenho requerimento, não, depois eu tenho reconsideração. Deixa eu ver onde que eu vou primeiro. Aqui, ó. Requerimento e reconsideração. O despacho tem que ser em 5 dias, mas tem que ser decidido em 30 dias. Gente, isso cai, viu? Eu fiz uma questão hoje, 2 questões sobre essa data aqui, ó, de 30 dias, ok? Caberá recurso do indeferimento da reconsideração, ou seja, aqui, lógico, aqui, ó, se indeferir o requerimento, cabe reconsideração. Agora, se indeferiu a reconsideração, cabe recurso. Tá? E sobre os recursos. Eu entrei com recurso eu tive minha reconsideração indeferida, entrei com recurso. O recurso foi indeferido, entrei contra recurso. O recurso do recurso foi indeferido, entrei contra recurso, até atingir o limite lá da autoridade máxima. Prescrição do direito de requerer. 5 anos, para o caso das mais grave, né, situações mais graves. Aqui, ó, direito de requerer prescreve, artigo 110. Quanto aos atos de demissão, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesses patrimonial e crédito resultantes das relações de trabalho. 120 dias, nos demais casos, salvo outro prazo fixado em lei. Então, pense que é o seguinte, a prescrição do direito de requerer, ela prescreve em 5 anos em caso mais grave, e nos outros casos, 120 dias. Aqui está o erro, ó, que eu fiz uma divisão silábica errada, mas eu não tinha esse espaço, eu deixei isso mesmo. Reconsideração e recurso. Ai, gente. Esse é um dos motivos para esse tipo de... Essa anotaçãozinha está aqui colada na minha lei. Reconsideração e recurso interrompem a prescrição. Pode marcar sem medo de ser feliz. Apareceu suspensão, tá errado. Interrompe. Artigo 111. O pedido de reconsideração e recurso, quando cabíveis, interrompe a prescrição. Tá? E, por fim, prazo de 30 dias para interposição de pedido de reconsideração e recurso. Então, acaba que fica repetindo esses 30 dias, né? Então, ó, quem quiser anotar, olha o lápis quase furando a tela. Anota isso aí. É um esqueminha bem bobinho que eu pus aqui para lembrar uns pontos-chave dessa parte do direito de petição, que cai, viu? Cai. E, ó, eu acho que vai cair em TRT-, viu? Que é uma parte bem chata. Eu não acho que vai cair recondução, reintegração, readaptação, porque isso aí todo mundo é careca de saber. Eu acho que não. Achômetro, mas enfim. Então nós demos uma olhada nos 24 itens, tá? Alguns itens, né? Algumas afirmações sobre a Lei 8.112. Qualquer dúvida pode escrever lá na página no Facebook, Shots de Concursos Públicos. Lembrando que eu sou uma estudante, que eu estou na luta como vocês, que eu tenho muito que aprender também, então o que vocês puderem me ensinar, eu estou aberta. Se você encontrou um erro, deixe nos comentários aí para os colegas e também lá na página, fiquem à vontade, né? É uma forma da gente estudar junto. Assim que eu tiver novas coisas de dicas, né, para a gente para ajudar a resolver questões, aí eu posto aqui, ok? E é isso aí, espero ter matado um pouco a saudade.
Um abraço para todo mundo que participa lá na página, né? Tem umas meninas aí, alguns rapazes que participam lá na página, que deixam recadinho. É muito bom, gosto muito de trocar ideia com vocês. Encontrei com algumas pessoas pessoalmente, isso é muito legal, mostra que vocês existem mesmo, né? E que eu existo também. Isso é muito bom, tá? E é isso aí. E a gente vai se vendo e vai se falando. Bons estudos para todos, um abraço e até mais.